Boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre teoria atômico-molecular e fala também sobre proporções nas reações químicas, né? São duas aulas em uma. Bom, aqui para a teoria atômico-molecular, a gente vai falar primeiro de massa atômica e quantidade de matéria, que são duas coisas bastante importantes. Para começar por massa atômica, temos aqui um exemplo de um átomo qualquer, não é? Nesse caso aqui, sódio, que tem 11 prótons, 12 nêutrons, né? Prótons e nêutrons que fazem parte do seu núcleo. Tudo bem? Ao redor dele a gente tem aqui 11 elétrons, que é igual ao número de prótons. Como é que a gente faz então para a gente calcular, por exemplo, a massa atômica desse elemento? A massa atômica aqui está representada por A, então a massa atômica é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Lembrando que a massa dos elétrons é praticamente desprezível. Tudo bem? Essa forma de representar aqui o símbolo, né? Embaixo aqui a gente tem o número atômico, ou o número de prótons, e em cima a gente tem a massa atômica, né? Ou o número de massa. Que no caso a gente está seguindo a recomendação da IUPAC, né? Bom, então colocando a legenda aqui, N é o número de nêutrons, P é o número de prótons, substituindo esses dois valores aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui então, como eu falei agora, ambos presentes no núcleo, elétrons possuem massa desprezível, substituindo esses valores a gente tem aqui 11 mais 12, que vai dar 23U. Então, a massa atômica do sódio é de 23U. U é a unidade de massa atômica, que na verdade é o quê? Uma unidade de massa atômica tem essa ideia aqui. Se a gente pegar um átomo de carbono, carbono 12, e dividir em 12 partes iguais, uma dessas fatias é o que equivale a 1U, uma unidade de massa atômica. Então, uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 do átomo de carbono 12. Bom, olhando na tabela periódica, a gente observa que tem diversos elementos, 118 no total, e cada elemento na tabela periódica tem um número de prótons, um número atômico, e um número de massa, representado por A. Então, a representação está aqui embaixo, geralmente assim, a IUPAC recomenda assim. Embaixo o número atômico, ou o número de prótons, em cima o número de massa. Tudo bem? Bom, só para ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, o cálcio, ele tem número atômico 20 e o número de massa dele é 40. Aqui, dentro dessa tabela, o valor está em cima, mas isso depende de cada tabela, tá? Só para ficar meio padronizado, eu acabei colocando os valores de outra forma aqui. Tudo bem? Vamos ver outros exemplos. Aqui a gente tem o cobre, que tem 29 prótons, ou número atômico 29, tem massa de 63,6. E aqui no caso do cloro, ele tem 17 prótons, ou número atômico 17, e tem número de massa igual a 35,5. Só que se a gente voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui a gente calcula a massa atômica. É o número de prótons mais o número de nêutrons. E ambos estão presentes no núcleo. Então, como é que a gente pode encontrar valor quebrado desse jeito? Será que aqui a gente tem meio próton? Meio nêutron? Como que um valor desses quebrado pode aparecer? Então, a resposta vem a seguir. Bom, o que acontece é que esses números quebrados eles vêm de uma média ponderada com relação à porcentagem de cada isótopo do elemento. Ou seja, a gente tem na natureza, por exemplo, o cobre de massa 63 e o cobre de massa 65. Eles são isótopos. É o mesmo elemento, só que eles possuem massas diferentes, porque eles possuem diferente número de nêutrons. Tudo bem? Nesse caso aqui, o cobre 63 é o mais abundante na natureza, já que ele está presente em 69% de todos os átomos de cobre que existem. Então, se a gente fizer uma conta aqui de média ponderada, temos aqui então que a massa média do cobre é
a massa do cobre vezes a sua porcentagem, mais a massa do cobre 65, vezes a porcentagem dele. Tudo bem? Tudo isso dividido pelo total, que é 100%. Então, a nossa conta fica aqui. A massa do cobre 63 é 63 mesmo, a porcentagem em que ele aparece na natureza é de 69%, a massa do cobre 65 é 65 mesmo, e ele aparece em 31% de todos os átomos. Dividindo tudo por 100, a gente vai ter então essa conta aqui, que vai dar 63,6 U. Então, por isso que aparece aquele númerozinho quebrado. A mesma coisa acontece para o cloro. O cloro ele tem uma porcentagem de 75% para o cloro 35 e de 25% para o cloro 37. Né? Então, por isso que aparece aquele 35,5. Tudo bem? Vamos seguir. A quantidade de matéria, o que a gente tem? O que é quantidade de matéria? Quantidade de matéria a gente também pode chamar de número de mols, cuja unidade é mols mesmo. O símbolozinho de quantidade de matéria ou número de mols é esse N minúsculo. A gente sabe que uma unidade de massa atômica equivale a 1,6610 a menos 24 gramas, aproximadamente, né? Ou seja, é um valor muito pequenininho. A gente pode falar que o mol é a dúzia do químico, porque é a unidade de medida, vamos dizer assim, mais comum para reações químicas. Então, por exemplo, se a gente fala que uma dezena tem 10 unidades, que uma dúzia tem 12 unidades e que uma centena tem 100 unidades, quanto tem um mol? Um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades. É um número enorme, é um número gigantesco. Aqui. É este número aqui. Então, é este 6,02 com um montão de zeros à frente dele. É um número tão grande que nada no mundo macroscópico chega perto desse número aqui. Nada no mundo macroscópico que a gente conheça chega perto desse número. Bom, esse número é útil para converter valores de massa. Então, esse valor aqui, que é bem pequenininho, a gente vai acabar convertendo para valores em gramas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Um átomo de carbono tem 12 U, 12 unidades de massa atômica. Agora, se a gente reunir, ou seja, um U, como a gente viu agora há pouco, tem um valor de massa muito pequeno em gramas. Agora, se a gente reunir um montão de átomos de carbono, por exemplo, para a gente conseguir medir a massa dele. E se a gente pegar um mol de átomos de carbono, o que a gente vai ter? Bom, se a gente pegar um mol de átomos de carbono, a gente consegue medir a massa dessa quantidade de átomos e vai dar 12 gramas. Então, no fundo, é só para a gente converter de átomo para mol, né? Se um átomo de carbono tem 12 U's, um mol de átomos de carbono tem 12 gramas, né? Só mudou a unidade. O número é mantido, só a unidade que muda. Então é daqui que vem o conceito também de massa molar, que é a massa contida em 1 mol de substância. Esse valor é o que mais aparece em exercícios que também estão envolvidos em estequiometria, que nós vamos ver já já. Então, como exemplo, qual a massa molar da amônia, que é o NH3? Bom, como dados temos aqui que a massa do nitrogênio é de 14 U e do hidrogênio é de 1 U. Como é que a gente calcula a massa molar da amônia? Na amônia a gente tem 1 nitrogênio, 3 hidrogênios. Então a gente calcula a massa desse jeito aqui. A massa de 1 nitrogênio somada à massa de 3 hidrogênios. Como os dados de massa foram dados aqui, então fica bem fácil. Então, a massa molar aqui é 1 vezes 14 mais 3 vezes 1. Fazendo essa continha, a gente vai ficar com 17 gramas. Então, uma única molécula tem massa de 17 U, né? Uma molécula de amônia tem 17 U, só que um mol de moléculas de amônia possui 17 gramas, né? Então, a diferença está na unidade. O número se mantém. Certo?
Agora, pensando em proporções nas reações químicas, a gente vai falar de estequiometria e de balanceamento de equações. Pensando em estequiometria, o que é estequiometria? Pensando na etimologia da palavra, é uma palavra que vem do grego, né, de stoikeion, que é elemento, e metron, medida. Então seria a medida dos elementos químicos. Bom, em outras palavras, quando a gente fala de estequiometria, é como se a gente estivesse pensando em receita de bolo. Por exemplo, essa daqui. Essa é uma receita de um bolo caseiro, né? 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 ovos, 200 ml de leite, 4 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Bom, então a gente pode pensar nesses ingredientes como se fossem os nossos reagentes a fim de formar um produto. Que produto? O bolo, como está aqui, né? Então, farinha, açúcar, ovos, leite, manteiga e fermento são os nossos reagentes. E eles estão aqui para que a gente possa formar um bolo, que seria o nosso produto. Só que o problema aqui é que a gente está trabalhando com diversas unidades de medida diferentes, né? Então aqui tem xícara, unidades, né? Que no caso são os ovos, né? Unidades de ovos. ml, colher de sopa. Então aqui a gente está misturando um monte de unidades diferentes. Quando a gente for trabalhar com equações, a gente vai trabalhar, na medida do possível, com uma unidade só, que vai ser o mol. Tudo bem? Mas a gente também pode trabalhar com massa, pode trabalhar com volume e até mesmo com número de moléculas. Bom, então como exemplo a gente tem esta reação aqui, que é a reação de síntese da amônia, que a gente pode ler da seguinte maneira. Bom, esse 1 não precisa ser colocado aqui, né? Subentende-se que o 1 esteja ali, caso não apareça nada. E a gente pode ler essa equação da seguinte maneira. 1 mol de gás nitrogênio, né? 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia, né? 2 mols de gás amônia. É assim que a gente pode ler essa equação química. Essas quantidades aqui, ó, esses números, são quantidades dadas em mol. Tudo bem? Aqui os nossos reagentes, à esquerda da nossa setinha, e o produto à direita da nossa seta aqui. Tudo bem? Pensando nas unidades de medida, temos lá massa. Para a gente ter massa, a gente vai utilizar a massa molar das substâncias. Então aqui, voltando lá para a nossa reaçãozinha, né, de síntese da amônia, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Se soubermos as massas molares, a gente consegue converter esses valores de mol para massa. Então aqui, N2 tem massa de 28 gramas por mol, H2 de 2 gramas por mol e amônia de 17 gramas por mol. Esses valores aqui, eles são tabelados. Eles aparecem na tabela periódica, que geralmente é aquele númerozinho que aparece na parte de cima do elemento químico. Tudo bem? Bom, então fazendo as conversões, a gente tem isso daqui. Então, como temos 1 mol aqui, né? 1 mol de N2 tem 28 gramas. Como só temos 1 mol aqui, então aqui a gente tem uma massa de 28 gramas de gás nitrogênio. H2, 1 mol tem 2 gramas. Como temos 3 mols aqui, 3, então essa massa fica multiplicada por 3. E no caso da amônia, a amônia tem massa molar, né? 1 mol de amônia tem 17 gramas. Como temos 2 mols aqui, então a gente vai multiplicar esse valor de massa por 2. Fazendo essas contas, temos aqui 28, 6 e 34. Observe que aqui, inclusive, a gente está obedecendo a lei de Lavoisier, né? 28 mais 6 é igual a 34, certo? Bom, a gente pode então relacionar essas unidades de medida dessa forma aqui, ó. Então, está aqui a nossa reação química, os valores dados em mols, né? 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, que gera 2 mols de amônia. Mas a gente poderia pensar também em termos de massa. 28 gramas de nitrogênio reagem com 6 gramas de hidrogênio, formando 34 gramas de nitrogênio. A gente poderia pensar em número de moléculas, né?
1 mol de moléculas tem quantas moléculas de N2? 6 vezes 10 a 23, né? Aquele número enorme. Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio reagem com 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, né? Por que esse 18 aqui? Porque é 3 vezes 6, 10, 23. Tudo bem? Que vai dar 18. E aqui, 12 vezes 10, 23 moléculas de amônia são geradas nesse processo. E de onde sai esse 12? Mesma coisa. 2 vezes 1 mol, né? Que é 6 vezes 10, 23. 2 vezes 6 vezes 10, 23 vai dar aqui 12 vezes 10, 23. E por último, esse valorzinho de volume aqui, que é uma coisa que a gente não viu, por isso a gente precisa saber aqui que o volume molar, né, que 1 mol de gás, nas condições normais de temperatura e pressão, formam 22,4 litros para cada mol. 1 mol de gás tem 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, que geralmente são 0 graus e 1 atm. Então, 1 mol tem 22,4 litros. 3 mols vai ter o triplo, 67,2. Mols tem o dobro, que é de 44,8. Então, essas unidades a gente pode acabar relacionando entre si. Então, eu posso falar que não está errado, tá? Que 1 mol de nitrogênio reage com 6 gramas de hidrogênio, formando 44,8 litros de gás amônia. Não está errado, tudo bem? Porque, na verdade, todas essas quantidades aqui estão correlacionadas. E é o que acontece, na verdade, na maioria dos exercícios de estequiometria. Eles acabam brincando com essas várias unidades que aparecem aqui. Tudo bem? Um item que também é muito importante quando a gente fala de equação química é o balanceamento de equações. O princípio básico é: tudo que está nos reagentes deve estar nos produtos. Aqui a gente vai usar a abordagem do método direto ou da tentativa e erro. Por exemplo, nesta equação aqui, ó, o que a gente observa? A gente observa que tem 2 hidrogênios nos reagentes, tem 2 hidrogênios nos produtos, ok? Só que quando a gente olha para o oxigênio, a gente tem 2 oxigênios nos reagentes e só tem 1 no produto. Então, não ok. O que a gente faz para deixar tudo ok dos dois lados da equação? A gente pode multiplicar a água por um fator 2, né? Se eu tenho 2 oxigênios aqui, multiplico esse oxigênio por 2. Eu não posso colocar 2 aqui do lado direito do oxigênio, tudo bem? É sempre à esquerda. Este 2 acaba multiplicando todo mundo que está à direita dele, tudo bem? Então, 2 vezes O, 2 Os. 2 Os aqui. Então, a gente passa a ter que está tudo ok para o oxigênio. Só que agora a gente desbalanceou o hidrogênio. A gente passa a ter 4 hidrogênios nos produtos, né? 2 vezes 2, 4, enquanto nos reagentes temos apenas 2. Como é que a gente faz para rebalancear o hidrogênio? É fácil. É só colocar um número 2 aqui na frente do hidrogênio, o que faz com que fiquemos com 4 hidrogênios nos reagentes e nos produtos, né? 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos. Então, ok, equação balanceada. Tudo bem? Balanceamento de equações é uma coisa que a gente vai ter que praticar bastante. Só prática que leva à perfeição. Mas a dica, sempre tem uma dica, sempre tem um jeito de tentar fazer de forma mais fácil, é começar pelo elemento que aparece 2 vezes na equação. E, de certa forma, concorda com a regra do macho, né? O que é a regra do macho? Macho é um acróstico para metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Bom, metal costuma aparecer 2 vezes na equação, ametal também, e aí vamos seguir por carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos ver como é que funciona. Temos aqui uma equação qualquer, e a gente vai começar a balancear essa equação pelo metal. O que é o metal nessa equação? É o alumínio. Bom, o alumínio aqui representado por Al. Aqui o ametal seria o enxofre
Aqui não temos carbono, o hidrogênio está aqui e temos oxigênio também. Então vamos começar. Então, começando pelo metal, que é o alumínio, temos aqui um alumínio nos reagentes, 2 alumínios nos produtos. Como é que a gente faz para balancear? A gente coloca um 2 aqui na frente deste alumínio, né? 2 alumínios, né? 2 vezes um alumínio, 2 alumínios aqui. Então já temos 2 alumínios nos reagentes, 2 alumínios nos produtos, está balanceado. Agora a gente segue para o ametal. O ametal, nesse caso, já falei, é o enxofre. Nos reagentes temos um enxofre, né? Só cuidado com uma coisa, este 4 aqui não pertence a esse enxofre, pertence apenas ao oxigênio, tudo bem? Então temos um enxofre aqui, 3 enxofres nos produtos, né? Por que 3? Este enxofre aqui está dentro de parênteses, e fora desses parênteses tem esse 3. Esse 3 multiplica todo mundo que está dentro destes parênteses, tudo bem? Então 3 vezes 1, 3 enxofres. Então para a gente balancear o enxofre aqui, basta multiplicar 3 nos reagentes, né? Esse 3 multiplica todo mundo que está aqui à direita dele. Então 3 enxofres nos reagentes, 3 enxofres nos produtos, o enxofre está balanceado. Nessa equação a gente não tem carbono, vamos passar para o hidrogênio. Aqui, o que a gente tem? A gente tem 6 hidrogênios aqui neste reagente, né? Por que 6? Este 3 multiplica todo mundo que está aqui dentro dos parênteses, né? 3 vezes 1, 3. Só que aqui tem esse 2 que também multiplica todo mundo que está à direita aqui. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Só que o mesmo acontece para esta substância aqui, que é o ácido sulfúrico. 2 hidrogênios vezes 3, 6. Então, a gente tem 12 hidrogênios nos reagentes. E nos produtos, a gente tem quantos? Temos apenas 2. Então, como é que a gente faz para ficar com 12 hidrogênios aqui? Que número multiplicado por 2 vai dar 12? 6, não é? 6 vezes 2, 12 hidrogênios nos produtos, 12 hidrogênios nos reagentes, o hidrogênio está balanceado. Agora só falta o oxigênio, que a essa altura já deve estar balanceado. Começar pelo oxigênio, no geral, não é uma boa ideia, porque ele aparece, nesse caso aqui, em todas as substâncias, ele aparece 4 vezes. Começar pelo oxigênio, no geral, não é uma boa. Comece pelo metal, seguido pelo ametal, depois carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio. Vamos contar então. Pensando no oxigênio, aqui a gente tem 6 oxigênios na água, temos 3 vezes 4, 12 oxigênios aqui no sulfato de alumínio, 12 com 6, temos 18 oxigênios nos produtos. E nos reagentes? A gente tem aqui 3, né? 3 aqui, 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6, né? 6 oxigênios, né? Lembre-se que este 2 aqui multiplica todo mundo que está à direita dele. Este 3 aqui multiplica quem está dentro dos parênteses. Então, 3 vezes 2, 6 oxigênios aqui. Aqui, 4 oxigênios vezes 3, 12. 6 com 12, 18 oxigênios. Então, ok, equação balanceada. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Esses itens são importantes para a resolução de exercícios e eles aparecem com uma frequência bastante grande em vestibulares. Tudo bem? Então, bons estudos para vocês, uma ótima semana e até mais!